Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer esse exercício aqui. Cada um vai ficar com um desenho um pouquinho diferente, tá? Desculpem o eco, estou em um lugar diferente. Mas a gente vai tentar desenvolver essa peça aqui. Como eu vou fazer um novo, vai ficar com uma carinha nova, mas vocês têm as fotografias aí embaixo, né, para utilizar. E também os brushes que a gente vai utilizar nesse desenho. Vocês vão também poder baixar os brushes quando quiserem nesse site aqui, ó, que vale super a pena. Chama Brushes, que são os pincéis, né, diferentes. E o efeito que a gente vai fazer hoje, ele é chamado de dispersão. Então tem vários exemplos, efeitos que vocês podem baixar, pincéis, e eles são de graça, tá? A maior parte aqui é tudo de graça. Então vocês têm bastante coisa aqui. Tem textura de madeira, tem PSDs com madeira, então já tem o recorte, tem ações com madeira, tem estilos, tem templates, enfim, o que quer que seja. Vocês têm vários recursos aqui nesse site que vocês podem aproveitar depois. Então, fiquem aí à vontade. Nesse momento agora a gente vai voltar para o nosso exercício, porque o nosso objetivo está aqui. Eu já baixei o brush, né? Ele vem nesse formato aqui, ele vem num zip, e a única coisa que a gente precisa fazer para utilizar esse pincel é arrastar e soltar aqui sobre o Photoshop. Ele vai falar que não pode abrir o documento tal por causa do formato, mas quando ele faz isso, ele já coloca pra gente aqui no pincel. Aqui nessa parte de baixo já estão os pincéis que a gente acabou de colocar, tá? Então, eles vão ficar no final da nossa lista aqui. Se você não consegue ver até o final, puxa aqui do ladinho, você vai ver. Se você estiver utilizando outras versões, 2018, 2020, vai ter uma caixinha aqui embaixo com o nome do pincel, tá? Então, muito bem. Feito isso, a gente vai pegar a primeira imagem, a gente vai aprender várias coisinhas aqui. Essa é a nossa imagem original, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu aumentei aqui um pouquinho o nosso quadro, tá? Então, a nossa imagem agora final vai ficar com o tamanho de 3.400 por 3.854, mais ou menos por aí, tá? Vocês podem diminuir. Se vocês acharem que o arquivo está muito pesado, pode diminuir um pouquinho o tamanho do arquivo total, tá? Fiquem à vontade. Muito bem. Então, agora a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai duplicar esse arquivo base, tá? Então, o nosso background lá, a gente vai para não perder o arquivo. Eu já fiz aqui, eu não vou precisar guardar mesmo o background, eu vou utilizar ele mesmo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o meu rapaz. Então, como que eu vou selecionar o meu rapaz? Compensa eu pegar por fora, tá? E depois eu retiro o menino, tá? Então eu faço o contrário. Mas eu vou me aproximar aqui e eu vou ver que tem alguns detalhes. Ó, por exemplo, não pegou o pé. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou dar um Alt e vou pedir para ele tirar da seleção o pezinho, restante dos dedos. Ainda não tá perfeito, tá, gente? Mas depois a gente pode arrumar. A blusa. Falta esse pedaço aqui da blusa. Fiquem tranquilos, que não há problema não ser tão preciso. É bom, mas se não for, tá tudo bem por enquanto, tá? Porque a gente pode sempre arrumar isso depois, tá? Muito bem. Essa é a função da máscara também, né, gente? A gente poder consertar, aumentar, tal. Por isso que a gente nunca fecha. Vou criar, então, uma máscara, tá? Ai, professora, mas eu quero o contrário dela. Simples. Ctrl I sobre a máscara, ela retira e eu fico com o meu rapaz aqui. Muito bem, né? Então, eu vou subir ela pra cá. Eu ainda tenho aqui o meu fundo, né? E uma coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer o preenchimento desse fundo, porque para fazer o efeito que a gente quer, a gente precisa ter um fundo liso aqui embaixo, tá? Então, nós vamos pegar e vamos utilizar a máscara do nosso, que nós acabamos de fazer. Deixa eu tirar aqui, é Ctrl e eu clico sobre a máscara. Eu vou vir agora em selecionar ou select,
Modify ou modificar e você vai em expandir. Aqui eu vou colocar 10 pixels. Vamos ver lá. Ainda posso expandir um pouco mais, vou expandir novamente. Modificar, expandir, mais 10 pixels. Tá vendo ali, gente? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vou vir aqui em editar, preencher ou fill, e eu vou buscar o sensível ao conteúdo, ou content aware. E daí eu dou um OK e ele vai processar essa imagem. Olha que maravilha esse resultado, gente. Em 2 segundos ficou pronto, preenchido o meu fundo, porque ele considera o que está em volta, e como o que está em volta era bem neutro, foi muito fácil. Assim é fácil, com nuvens também acaba sendo fácil. Às vezes, se você estiver em uma situação onde são prédios, etc., já vai ficar mais difícil. Mas aqui, no geral, deu muito bem. Agora, o que eu posso pegar? Eu posso pegar o meu pincel de recuperação ou o meu Healing Brush e eu posso, só para finalizar aqui, onde eu acho que ainda pode ser melhoradinho, e acabo. Se no de vocês ficou ainda em algum lugar, se precisa usar ainda o carimbo ou o pincel de recuperação, vocês usam, né? Perfeito, fiquem à vontade. Então, olha que legal. Se eu apagar qualquer coisa... Opa, deixa eu utilizar o outro aqui, clicar nessa máscara. Pôr esse aqui para baixo que a gente não vai usar ele. Mas olha que interessante. Se eu clicar aqui na máscara e eu quiser tirar brush, qualquer coisa do meu personagem, olha lá como o fundo está preenchido. Então, aí é possível para a gente fazer o efeito que a gente quer fazer. Por quê? Vamos lá fazer, então, os nossos efeitos. Para a gente fazer o nosso efeito, eu vou duplicar a camada, tá? Então, essa camada do rapaz, eu vou colocar assim, olha, rapaz, frente, e esse aqui vamos chamar de dispersão, e aqui a gente tem o fundo. Muito bem. Então eu vou pegar agora essa minha camada de dispersão e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá em filtro e eu vou buscar liquify ou dissolver, distorcer, alguma coisa assim, tá? Liquify. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma estragada. Eu vou esticar com esse primeiro pontinho aqui selecionado. E a gente vai expandir isso, aumentando os espaços de cor. Vai expandindo. Tá? Buscando trabalhar aqui na mesma linha. Eu posso jogar pra baixo também, fica bem bonito. Dos dois lados, tá? Não tem problema, não fique com medo. Ótimo. Feito esse espalhamento, agora a gente vai dar um OK. E olha o que acontece. Se eu deixar aqui só a camada da distorção. Tá, ela tá dentro ainda da máscara do nosso boneco original. Não é necessário, a gente quer fazer a nossa. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou zerar essa minha máscara. Deixa eu deixar tudo preto. Deixar tudo preto. Ó, a minha máscara todinha preta. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel e vou lá no meu pincel de dispersão, nesse pincel que a gente baixou, olha, os pincéis de dispersão. Eu acho que esse é bem bonito. E eu vou mudar aqui para branco, tá? E eu vou dar alguns
cliques. Posso até colocar o meu personagem na frente para ver o que eu estou fazendo. Posso diminuir o meu pincel. E só na máscara da dispersão eu vou criando o efeito. Se eu ver que eu preciso de mais cores, né, se espalhando para fora, o que eu vou fazer? Eu vou lá em filtro, não, clico primeiro aqui na camada e não na máscara, filtro, liquify, e eu posso ampliar meu espaçamento de cores tranquilamente. Olha que lindo! Acho que ficou bem legal. Não tô a fim de fazer mais muita coisa. Só jogar aqui um pouquinho mais. Aqui. Muito bem. Então, acho que ficou bem legal. Agora, o que a gente vai fazer? Não fica tão legal se eu deixar só o fundo explodido e nada quebrando o nosso personagem, porque o brush é para fazer isso, né? Esse brush aqui é justamente para você pegar aqui o rapaz e dar uma destruída ali também. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar nesse superior que tá aqui, ó, esse aqui. Vou pegar na máscara dele e vou, com o preto, fazer uma retirada muito estratégica em certas partes do corpo. Então, eu vou pegar aqui o preto. Vale a pena escolher assim, ó, e dar umas entradas uma hora mais forte para tirar realmente a borda entre o corpo e o fundo, como se ela estivesse explodindo mesmo. Então, eu tô clicando e dando uma arrastadinha. Não se preocupem se vocês acharem que foi muito. Depois vocês podem voltar. Só cuidado para não deixar ele irreconhecível, porque daí não é tão legal. O rosto eu não quero mexer, tá? Então, vocês vão ver aqui no rosto. E aqui, até em parte das mãos, não acho legal, porque é onde tá uma certa expressão. É onde a gente tem um foco no personagem, que eu acho mais legal. Então, eu posso pegar um pincel arredondadinho, por exemplo, e com o branco, porque eu quero que apareça o normal. Venho aqui. Se ficou muito em algum lugar, diminuo, gente, que eu não posso perder a máscara base. Eu não quero aparecer fundo, tá? Então, cuidadinho. Aqui. E acho que ficou bem legal, hein? Então, gente, agora a gente vai colocar um desfoque. E agora a gente vai chamar ele desfoque radial. Como que eu vou aplicar o desfoque radial? Eu vou, primeiramente, antes de tudo, eu vou converter esse meu layer em um objeto inteligente. Feito isso, eu vou lá em filtro, porque daí eu posso depois editar, tá, gente? A gente pode daí editar o nosso blur, o nosso desfoque. Então, eu vou lá em desfoque e vou buscar o radial blur ou desfoque radial. Vou clicar sobre ele. Vou buscar aqui mais ou menos aonde que está o rapaz, tá? Depois eu posso editar, mas eu vou buscar aqui onde ele está. E vou dar um OK. Olha lá, gente, que efeito legal que ficou. Esse efeito eu vou colocar para baixo da dispersão e eu vou diminuir um pouquinho o preenchimento, porque eu quero que ele só dê
um efeito, mas não tome conta da imagem, tá? Então, olha que legal que ficou. Eu acho que aqui, ó, a gente ainda pode melhorar um pouquinho para não ficar com essas linhas. Posso clicar aqui, vir em filtro, liquify, dar uma bagunçadinha aqui nessas linhas para não ficar uma coisa muito exata, não parecer que tá algo muito exato. Vou dar um OK. Ah, melhor. Acho que ficou melhor. Ficou incrível, né, gente? Eu acho que o efeito ficou muito legal. Muito bem, gente. Por hoje é esse exercício. Depois eu passo o próximo que a gente vai fazer. Um beijo.